Olá, gente bonita, boas-vindas a mais um episódio de Escreve Comigo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o temido, o medonho, o cansativo e longo Ato 2. Se você é uma pessoa que escreve, sabe do que eu estou falando, o Ato 2, gente, é difícil. E se você já tentou escrever um livro e não conseguiu, as chances são de que você parou no ato 2. Mas antes da gente entrar no vídeo de hoje, eu vou me apresentar de novo. Desculpe pela repetição para quem me segue, mas caso você seja novo aqui, bem-vindo. E eu sou a Anne Costa, escritora e professora de literatura, e eu estou escrevendo o meu novo livro completamente online. Se você quiser ver os outros episódios, eles estão todos nessa playlist. E você pode ver todo o progresso do livro. Nós também temos sprints de escrita ao vivo nesse canal e muito mais. Então já segue, deixa seu like, porque isso me dá um gás para continuar com os vídeos. Então vamos lá. O que é o ato 2? Hoje no vídeo a gente vai falar um pouco do ato 2 e aí nós vamos começar a escrever o ato 2 da minha história, porque aqui a gente fala e a gente faz. Então, o ato 2 é o famoso meio do livro. É um trecho temido por muitos escritores, leitores. Se não houver conflito suficiente, é ali que o leitor pode e vai abandonar a leitura, porque muitos autores deixam de intensificar os conflitos no ato 2. Então, que fique claro que eu estou chamando aqui o ato 2, né, de ato 2, mas na minha cabeça eu não escrevo realmente em atos. Eu prefiro usar o esquema de apresentação, incidente incitante, ação ascendente, clímax, ação descendente e resolução. Esse esquema foi criado por Gustave Freytag, e é essa. Não sei aonde eu vou colocar. Essa pirâmide que ele estabeleceu depois que observou diversas histórias clássicas. Então, o ato 2 é a ação ascendente, né? É, como diz o nome, a ação precisa crescer. O conflito precisa crescer. Então, a ação ascendente, ou o ato 2 é a espinha dorsal do enredo. Então, ele precisa de basicamente cinco coisas: explorar os personagens, o mundo, o tema e o enredo, desenvolver o arco dos protagonistas, introduzir personagens secundários, desafiar o protagonista, promovendo, né, o crescimento do protagonista, criar o ponto de virada para o clímax. São só cinco coisas, mas como o ato 2 é um ato muito longo, que abrange aí basicamente 50% do seu livro, é quando a maior parte dos conflitos deve acontecer e é onde a maior parte dos escritores se perdem, né? Por ele ser muito longo. Para que essa narrativa não fique tão intimidadora, você pode pensar nela como dois momentos: reação versus ação. Na estrutura de três atos, isso é muito comum, né? Isso seria o ato 2A e o ato 2B. E essas estruturas, o ato 2A seria a reação e o ato 2B seria a ação. Na reação, a protagonista reage, né, às consequências do incidente excitante e da escolha impossível que teve de fazer no ponto de virada. Esse ponto de virada na trama marca o início de uma reação no enredo, né? Ou uma reação ao enredo, do protagonista ao enredo. Então, pense na personagem como alguém que ainda está se ajustando ao novo mundo, cometendo erros e aprendendo com eles. Eu vou dar um exemplo de Eva Vanguarda. Meu livro A Vanguarda não está comigo. Eu nunca tenho um livro na minha mão, né, gente? Mas em Eva Vanguarda, o segundo ato de Eva Vanguarda começa com um encontro inconveniente de Eva e um antagonista na história. Ela é presa por causa de uma denúncia falsa que esse antagonista faz. Só que depois desse evento, o antagonista se torna um interesse amoroso na trama. Dessa forma, o capítulo 6, que é onde essa virada acontece, ele cumpre a função do ato 2, né? Porque ele apresenta um ponto de virada claro, né? Que é a prisão de Eva,
que é o gatilho, né, que rompe com o mundo normal do ato um, porque até então, o ato um, o leitor conheceu a Eva em situações mais cotidianas, né, as entrevistas de emprego na universidade, as relações ali conflituosas com os colegas de turma e professores, que são importantes, estão dando início ali ao, ao, né, ao enredo, mas ainda não são tão importantes quanto o que vai acontecer depois desse ato um. E no capítulo 6 ela é subitamente lançada, né, para uma crise, um conflito ali que ela não viu, que estaria vindo. E esse evento cumpre a função do incidente incitante, né, lançando a protagonista em um novo território ali, cheio de tensão e incerteza. E aí também, o que acontece nesse ponto, nesse capítulo 6 de Eva Vanguarda, é a introdução de um conflito crescente. Então, no ato um, a protagonista estava tentando construir uma nova vida, né? Com um novo emprego, novos planos, novos amigos ali, tentando fazer amigos, que ela é muito difícil para ela. Coitada, muito difícil para ela isso. E com a prisão, esse novo personagem que aparece na vida dela, ela é jogada em um espaço, né, literal e metafórico do confinamento, e conflito, né? Então ela vai enfrentar ali autoridades e o peso de um sistema, né? Que por ela ser mulher, por ser imigrante ali, vai ter todo um peso para ela. E esse deslocamento marca o início do que podemos chamar do mundo novo, né? Do ato 2, que é muito parecida com a estrutura da jornada do herói, que é um mundo novo do herói mesmo. Então, esse espaço onde as regras mudaram, onde o protagonismo, né, da Eva, no caso, será testado em novas esferas e tanto éticas, quanto emocionais, quanto legais mesmo. E aí vem também a questão da introdução de antagonistas e obstáculos na trama. Como eu falei, né, esse homem misterioso que vai prender a Eva por uma falsa denúncia. É, esse rapaz, ele funciona apenas como um antagonista circunstancial. Ele representa ali o sistema que acusa, né, duvida e tenta manipular a Eva. E esse tipo de antagonismo, que é institucional, sistêmico, que é o antagonismo do livro inteiro, ele é perfeito, né, para esse tipo de história que discute poder, identidade, injustiça. Ah, e esse antagonista circunstancial, que é esse homem, ele vai virar um interesse amoroso romântico, né? Da Eva, o que já dá para esperar uma transformação muito grande que vai acontecer na vida desse personagem durante o ato 2, justamente por causa do seu encontro com a Eva, e é justamente isso que acontece na história. Tanto ela quanto ele mudam por causa desse encontro deles. Então é o tipo de coisa que acontece no início do ato 2, né? Além disso, só para finalizar, a promessa de um mistério e expansão do conflito, né? Pelo capítulo 6 e o capítulo 7 mostrarem esse novo personagem e como eles estão ali interagindo, isso levanta algumas perguntas importantes para a trama, né? Então, quem que é esse homem que prendeu a Eva, né? O que vai acontecer a partir do momento que esses personagens vão ser obrigados a conviver, que vai ter uma conveniência forçada ali entre eles, como é que a Eva vai sair dessa, e como que o que que eles vão fazer, né, com esse relacionamento dali, a partir dali. Então, essas questões funcionam como ganchos narrativos que são típicos da transição para o ato 2. E então eles abrem, né, arcos dramáticos e criam expectativas de investigação, de transformação e de embate moral. Então é isso, gente. Essa foi um exemplo da história, né, do meu primeiro livro, Eva Vanguarda. Mas agora, no meu livro novo, que eu vou começar a escrever agora, esse ato 2 com vocês, eu vou começar a escrever o capítulo 7 nesse episódio do Escreve Comigo. E aqui vai o resuminho do que aconteceu durante os capítulos anteriores. A Alexandra, que é a protagonista, ela sofre um assédio sério na universidade no incidente incitante. Ela já vinha percebendo que esse rapaz, que é a pessoa que mais ali protagonizou esse assédio, ele não é o único, mas ele estava protagonizando esse assédio, ela já tinha percebido que ele era um cara muito, muito vibe não legal, assim. E ela já tinha, né, inclusive, já sabia ali um pouco sobre ele. Mas na hora que o assédio acontece ali é quando ela realmente vai precisar tomar uma atitude, que é como se fosse ali a
a escolha impossível da personagem nesse momento. Então, esse acontecimento tira a Alexandra do lugar comum e o assédio também introduz ela aí a um novo mundo para o qual a Alexandra não está preparada, porque a protagonista geralmente não está preparada para esse tipo de coisa. Você vai para um novo mundo de uma maneira meio que forçada, né? Você não se sente preparada. E essa é a promessa do ato 2 que eu vou tentar colocar na história agora. Então, gente, vamos junto? Vamos abrir o ato 2. Aí, gente, eu já tô colocando a delegada da cidade, que é a mesma pessoa, 15 anos, 10 anos após Eva, ainda é a mesma delegada. E é aquela coisa, né? É muito diferente a gente escrever uma história que, que acontece no mesmo universo. A gente tem muita história, muita cultura do universo que você pode colocar na história. Então é isso que eu faço, é isso que eu estou fazendo aqui nesse momento, já no ato 2. É uma das coisas que eu mais gosto de escrever, essa história que eu posso voltar a Viena toda vez.
Bom, gente, é isso. Eu não mostrei algumas partes para vocês. Eu não mostrei a parte em que ele realmente, que o Nick faz o gesto ali, né, para as meninas, porque, né, é uma parte mais pesada da história. Eu prefiro não mostrar. Por causa das diretrizes aqui do canal, né, da plataforma, mas foi isso que aconteceu, né, esse momento é muito pesado ali entre ela, o Nick e as meninas do apartamento, e mesmo assim, né, ela fica ali ainda ela tá muito envolvida ali com ele para ver isso como uma coisa ruim, um sinal muito ruim, né, e um sinal vermelho ali, né, dele. Mas, mas isso eu acho que isso vai acontecer ali mais pra frente, quando as coisas começarem a piorar. E esse eu acho que foi uma boa maneira de começar ali o ato 2. Eu tava sem saber se eu ia começar o ato 2 desse jeito, ou se eu ia mover a cena do Henry pra frente. Né, começar o ato 2 com a perspectiva do Henry, mas eu prefiro, eu acho, deixar esse pós ali, pós-atentado, pós-ataque, né, pós o assédio, para ver como as pessoas estão reagindo ali, né, a- após esse incidente. E vocês perceberam que a Kaia não tá no meio, porque elas ainda vão ter um momento depois ali, de alguns capítulos, mas a Kaia tá meio com raiva, por causa de outras coisas, né? Porque a Alexandra ah, se candidatou a essa vaga de emprego, sem falar para ela. Basicamente é isso, porque ela tá com raiva. É uma coisa assim, né? É um pouco adolescente ali, né? Mas ela se sente ameaçada, né? Pela presença da Alexandra. Então é isso. O ato 2 está começando. E agora começa realmente a história, né? Porque esse é o conflito principal da história, né? Esse assédio que a Alexandra vai sofrer e vai continuar sofrendo até ela resolver, né? Usar ali uma coisa para se defender e aí dar uma treta na universidade. Vai ser basicamente isso. E eu gostei também que eu trouxe a delegada Marshall, que é uma personagem muito importante de Eva, principalmente no livro um, né? E a delegada Marshall, é uma personagem que eu gosto muito dela. Porém, ela sempre agiu meio assim. Ela é meio dúbia, né? Ela fica assim, vocês estão aí. Então, quando, por exemplo, quando o Brandon manda prender a Eva em Vanguarda, spoiler, super spoiler, esse é um super spoiler. Quando o que é o personagem, né, gente, que eu tava falando no início, que o personagem manda prender a Eva, né? E é o personagem que é o par romântico dela, né, que é o Brandon. E quando ele manda prender a Eva, a delegada fica do lado dele, né? Até ela entender que é uma falsa, né? Uma acusação falsa, que ele tá fazendo várias coisas assim erradas, que ele é o errado da história, leva um tempo para ela, né? E ela ainda pune os dois, assim. Então, assim, ela é meio dúbia, ela é meio complicada. Mas eu gosto dessas personagens assim, meio dúbias, assim. E aí, nesse caso, ela foi exatamente a essência dela, não mudou nada 10 anos depois. Ela ainda continua, tipo. Não, não acho que não foi nada esse negócio aqui, não vou investigar. Tá entendendo? Vocês estão no melhor, vocês estão no prédio mais seguro, nada vai acontecer com vocês. Então, é interessante, assim, eu acho que os personagens ficam, né, fazem as mesmas coisas do mesmo jeito, eles não mudam, né, às vezes. E a gente é um pouco assim, né, nós somos pessoas assim, né, a gente não muda muito. São poucos os personagens que realmente mudam, e eles geralmente são os protagonistas. Mas é isso, gostei muito de como ficou essa primeira cena. Eu não vou ficar me falando aqui para vocês quanto que eu escrevi, mas eu tenho, assim, sempre que eu sento para escrever, eu gosto de escrever pelo menos 1.000 palavras. Por isso que às vezes eu fico vendo assim quanto que eu estou escrevendo, porque enquanto eu não escrevo 1.000 palavras, que é a minha meta, né, quando eu sento, diária, mas eu não estou escrevendo todos os dias, né, agora, infelizmente, a minha meta é 1.000 palavras, mas foi 1.300 e alguma coisa nesse momento, 1.387. Então foi um bom sprint aqui, né, pra mim. É isso, gente. Até o próximo episódio e até o próximo sprint de escrita online, ao vivo no canal Bagagem. Segue aí, fiquem bem aí vocês.